Bom, dando continuidade à nossa aula, né? Então agora a gente vai falar sobre os principais tipos de demências, né? Então a gente tem a doença de Alzheimer, que é o tipo mais comum de demência, responsável por 60 a 80% de todos os casos de demência. Normalmente ela tem início insidioso e o sintoma inaugural mais característico é o déficit de memória episódica, especialmente para eventos recentes. Na fisiopatologia, eu tenho um acúmulo de placas senis de beta-amiloide extracelular com emaranhados neurofibrilares, né, de proteínas tal hiperfosforilada, levando então aí à perda da sináptica, né, e neurônios de forma progressiva. A progressão clínica da doença de Alzheimer, ela acontece em três estágios. No estágio leve, então, o paciente apresenta comprometimento da memória recente. No moderado, desorientação e dificuldade nas AVDs. E no estágio grave, dependência total, mutismo e disfagia, que é a dificuldade de engolir. A fisiopatologia, então, né? A gente já viu aqui um pouquinho, né? Ela tem uma fase, a doença de Alzheimer, ela tem uma fase silenciosa aí de 15 a 20 anos antes dos primeiros sintomas. Então, existe uma cascata patológica que envolve três processos que são interrelacionados e que se retroalimentam. Então, um fortalece o outro, né? Que é o acúmulo de beta-amiloide, que a gente viu, né, no slide anterior, que é a clivagem anômala de proteínas precursora de amiloide, que vai gerar fragmentos insolúveis que se agregam formando placas senis extracelulares, consideradas aí, né, o evento de início da doença de Alzheimer. Aí a gente tem a hiperfosforilação da tal, né? E a proteína tal, ela normalmente ela estabiliza os microtúbulos axonais. E aí, quando ela se torna hiperfosforilada, né, ela vai formando emaranhados, né, de neurofibrilas intracelulares que vão comprometer aí o transporte axonal. E, por último, a perda sináptica, né, e neuronal. E aí o processo inflamatório resultante leva à disfunção e morte dos neurônios de forma progressiva, com atrofia, né, de preferência do hipocampo e córtex entorrinal, já nos estágios iniciais. Então, pensando aqui, né, para a gente ver essa doença de Alzheimer, né, o paciente, ele tem um déficit de memória recente, que normalmente é o sintoma inaugural, né, com histórias antigas, com detalhes precisos, total esquecimento da última refeição. A afasia e apraxia, que são os declínios visoespaciais e disfunção executiva, com perda da capacidade de gerenciar rotinas. E na fase avançada, né, eu tenho também déficit motor, com mioclonias, convulsões, sinais piramidais e extrapiramidais, que já é numa fase mais tardia. Normalmente a família começa a perceber, né, quando o paciente já começa a ter dificuldade de fala, né, a apraxia, né, e já a fase avançada todo mundo já repara, né? O sistema de biomarcadores, né, deve ser, né, evidenciado através da beta-amiloide, da proteína tal, né? E neurodegeneração estrutural medidas, né, pelo líquor ou pelo exame do PET scan. A demência vascular, né, é um outro tipo de demência. Ela é a segunda causa mais comum de demência. Normalmente ela resulta, né, de lesões cerebrais isquêmicas e hemorrágicas. E as suas características mais marcantes é a progressão integral, ou seja, com pioras súbitas após alguns eventos vasculares agudos. Os fatores associados então, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, fibrilação atrial, dislipidemia e tabagismo, histórico de AVE ou
acidente, né, isquêmico transitório, que é o AIT, né? O perfil cognitivo, normalmente, predominam déficits na função executiva e atenção, com memórias relativamente preservadas nos estágios iniciais. Os déficits focais refletem a localização das lesões vasculares e a neuroimagem ela é fundamental. A ressonância magnética, né, ela evidencia infartos lacunares, lesões da substância branca e atrofia cortical focal. Outro tipo de demência também são as demências frontotemporais, que afeta predominantemente, né, os lobos frontais e temporais, manifestando-se, né, inicialmente por mudanças de comportamento e personalidade e não por déficit de memória, o que frequentemente atrasa aí o diagnóstico. O paciente vai apresentar desinibição e impulsividade com comportamentos socialmente inadequados, falta de empatias, piadas inapropriadas e quebras de normas sociais sem julgamento críticos. A apatia e inércia, né? A perda do interesse em atividades previamente valorizadas, indiferença afetiva e redução da iniciativa. Frequentemente, aí, nesse caso, interpretada como depressão. E alterações de linguagem, né? Na variante semântica, perda do significado das palavras. Na afasia progressiva não fluente, o paciente apresenta, inclusive, uma dificuldade, né, de articular essas palavras de uma forma progressiva. Para a gente comparar aí, né, a demência vascular da demência lobo frontotemporal, né, é, a gente, né, eu fiz esse esquemazinho aqui para vocês. Então, na demência vascular, o paciente apresenta uma deterioração em degraus, com súbita piora, com platôs, nova piora. Os sinais: disfunção executiva proeminente, reflexo extensor plantar, paralisia pseudobulbar, urgência urinária precoce e a principal, né, característica é uma isquemia de pequenos vasos subcortical ou múltiplos infartos corticais, né, que são visíveis aí na ressonância magnética. Já na degeneração, né, lobar e frontotemporal, eu tenho um início insidioso, tipicamente pré-senil, ou seja, antes dos 65 anos. A memória frequentemente é preservada nas fases iniciais. O paciente apresenta uma variante comportamental com desinibição, apatia grave, obsessões, embotamento afetivo e variantes de linguagem, afasia progressiva primária, né? Primeiro, semântica, né? De não entender as palavras, né? Ou não fluente. E aí, né, a gente viu que principalmente a demência vascular ela é muito confundida às vezes com depressão devido à apatia do paciente. Isso é uma armadilha, né? Então, pacientes com demência frontotemporal frequentemente recebem diagnósticos equivocados de transtorno bipolar ou esquizofrenia no início tardio. A depressão maior no idoso também pode simular uma demência, que a gente chama de pseudodemência. Então, o que é transtorno psiquiátrico primário e o que é demência, né? Então, no transtorno psiquiátrico primário, normalmente o paciente apresenta uma história prévia de episódios ao longo da vida, com início agudo e subagudo, déficits cognitivos restritos aos episódios de crise afetiva e recuperação completa ou parcial interepisódicas. Já na demência frontotemporal, normalmente o início é insidioso e tardio, sem histórico psiquiátrico prévio, com curso progressivo e contínuo, resposta nula ou pouco significativa, né, com o tratamento psiquiátrico. Aí um outro tipo de demência é a demência de corpos de Levy. Essa demência ela é caracterizada por uma tríade, né?
por 3 sintomas específicos, que vão distinguir ela das demais outras que a gente viu. O primeiro é a flutuação cognitiva. Então, variações marcantes na atenção no nível de alerta ao longo do dia. Então, o paciente pode parecer lúcido em um momento e gravemente confuso horas depois. Pode apresentar alucinações visuais, né, recorrentes, vividas e detalhadas. Frequentemente, essas alucinações são com pessoas ou animais e estão presentes, né, desde o estágio inicial da doença. E por último, né, a, os sintomas de parkinsonismo, né, que é com rigidez, bradicinesia e instabilidade postural. O paciente apresenta, então, sintomas extrapiramidais que surgem após ou junto com o declínio cognitivo, né? Que ela é uma descrição aí essencial, né, da depressão. E aí existe um alerta farmacológico. Antipsicóticos típicos são contraindicados, né, na demência de corpo de Levy. Podem, inclusive, desencadear reações graves de hipersensibilidade neuroepiléticas com alta mortalidade. Para a gente fazer aqui o paradoxo, né, entre a demência de corpo de Levy e o Parkinson, né, na demência com corpo de Levy, né, pensando aqui no primeiro ano, o declínio cognitivo e o parkinsonismo ocorrem simultaneamente ou a cognição precede os sintomas motores. E aí, né, na demência de corpo de Levy, o paciente apresenta alucinações visuais complexas precoce, hipersensibilidade, né, a neuroepiléticos e distúrbios do sono REM, com flutuação abrupta entre alerta e atenção. Já na demência da doença de Parkinson, né, a disfunção motora, que é tremor, bradicinesia e rigidez, né, domina aí primariamente, principalmente nos primeiros anos. Depois é que vai, né, surgir o declínio cognitivo. Então, aqui existe a regra do tempo, né? O declínio cognitivo surge apenas um ano ou mais após o início dos sintomas motores consolidados. A gente fazendo aqui agora um fechamento, né, desses 4 tipos de demência, né? Eu trouxe aqui as características, né, para ficar de cada uma, para ficar mais fácil, né, da gente memorizar. Então, na doença de Alzheimer, né, que acomete de 60 a 80% dos casos de demência, o foco é na memória episódica, né? Então, a memória está altamente alterada, a função executiva, né, moderadamente alterada, a função visoespacial, né, também moderadamente alterada, e o comportamento moderadamente alterado. Na demência vascular, que é a segunda causa mais comum, o foco é a função executiva, né? A memória, né? Ela está moderadamente alterada, a função executiva altamente alterada, a função visoespacial e comportamental moderadamente alterada. Na demência, né, de corpo de Levy, que corresponde aí a de 10 a 15% dos casos, o foco é a flutuação e né, e viso espacial. A memória, a função executiva estão moderadamente alteradas, enquanto a função visoespacial e comportamental estão altamente alteradas. Já na demência frontotemporal, com início precoce, né, em pessoas aí com menos de 65 anos, o foco é o comportamento e a linguagem. Então, a memória está preservada, a função visoespacial também está preservada no início, né?
enquanto que a função executiva e comportamental estão altamente alterados. A gente, além dessas demências, né, a gente tem o que a gente chama de demências reversíveis, ou seja, cerca de 9 a 23% dos quadros demenciais têm causas potencialmente tratáveis. A investigação dessas causas, né, é obrigatória em todo paciente com declínio cognitivo. Então, né, as principais causas, né, de declínio cognitivo são as causas metabólicas e nutriciais, as psiquiátricas, farmacológicas e estruturais e infecciosas. E aí, pensando nisso, existe um mnemônico, né, que é a demência, tá? Que, né, exclui aí causas reversíveis de demência, ou seja, cerca de 8 a 12% dos quadros em clínicas especializadas possuem potencial de reversão. E ele é imperativo investigar esses distúrbios, né, secundários antes de fechar o diagnóstico neurodegenerativo. Então, né, no mnemônico aí, demências, né, então a gente tem o D de drugs, medicamentos, né, anticolinérgicos e sedativos que podem causar, né, a demência. O E, que é ears, né, que são os déficits sensoriais visuais ou auditivos. O metabólico, né, o M, de com problemas da tireoide, vitamina B12 e eletrólitos. O E, né, de emocional, que é a depressão. O N, que é a hidrocefalia normobárica. O T, de tumores, né, com lesões estruturais. O I, de infecção, HIV, sífilis. O A, de alcoolismo e fibrilação atrial. E o S, né, da apneia do sono. E aí, então, os fatores de risco, né, para a demência, eles são multifatoriais, né? Estima-se aí que até 40% dos casos sejam potencialmente preveníveis, né? Com modificações dos fatores de risco ao longo da vida. Então, aí, logo na infância e adolescência, a baixa escolaridade, ela é um fator de risco para a demência, né? É, a, dentre a meia-idade, né, entre os 45 a 65 anos, os principais fatores de risco, então, são hipertensão, obesidade, diabetes, perda auditiva, traumatismo craniano, tabagismo, alcoolismo, né? E acima dos 65 anos, os principais riscos de demência são depressão, isolamento social, sedentarismo, poluição do ar, declínio visual. E aí o impacto, né, funcional da demência. E aí o comprometimento funcional, ela é parte integrante do diagnóstico de demência e segue aí um padrão relativamente previsível de progressão, que é fundamental aí para nós, né, podermos planejar, né, o tratamento e os cuidados. Então, nas atividades, né, instrumentais de vida diária, então eu tenho o gerenciamento financeiro, transporte, compras, medicações, né? E vai declinando, né? Que por último são as atividades básicas de vida diária que a gente já viu, né? Higiene, alimentação, mobilidade, continência. Então, a avaliação funcional por instrumentos, como o índice de Bartel e a escala de Lilton, né? É tão importante quanto a avaliação cognitiva, porque vai nos orientar aí o nível de suporte necessário para monitorar as respostas ao tratamento. E aí, e para a família, né? Então, existe aí um efeito dominó. Então, a gente tem aí o que a gente chama de apagão cotidiano, que começa sutil, o chuveiro que fica ligado, o gás aberto, a perda da desorientação na rua, a família, né, aqui ele ainda minimiza, foi só um esquecimento. Isso vai evoluindo para a perda da autonomia. Então, o paciente não escolhe mais a própria roupa, perde a higiene autônoma, requer supervisão de segurança.
vai, né, evoluindo para uma dependência contínua. Então, na fase avançada, o corpo e a mente começam a falhar. São necessários aí de 3 a 4 cuidadores diário, né, para cobrir turnos aí de 8 horas sem pausas ou feriados. E isso acaba gerando um fardo, principalmente para as mulheres da família do paciente, né? E, consequentemente, o empobrecimento. Então, na imensa maioria das famílias brasileiras sem recursos estruturais, uma mulher, normalmente a esposa ou filho, abandona o trabalho para ser uma cuidadora integral. E a família empobrece enquanto a demanda vai crescer. Então, daqui a pouquinho a gente volta para poder falar sobre tratamento.